بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. متفق عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Respeitosos irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O Islã prioriza a união, prioriza todos os caminhos que levam à união. E em momento algum o Islã priorizou a desunião. Nabi sallallahu alaihi wasallam no hadith diz: Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'dan. O crente diante do outro crente é semelhante a uma construção, aonde um bloco fortifica o outro bloco. No outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Al-mu'minuna kal-jasad al-wahid. Os crentes, em comparação, são iguais a um corpo humano. Se um membro do corpo sofre alguma lesão, automaticamente o corpo inteiro queixa-se por conta daquela lesão. E infelizmente estamos numa era, num tempo em que a união entre os muçulmanos tem cada vez mais indo distante. Não há união. Não há união entre os muçulmanos. Ou seja, quanto mais o tempo passa, abrimos espaço para a desunião. Esta desunião, por vezes, ou maior parte das vezes, tem sido resultado de opiniões diferentes, pensar diferente do outro. Na verdade, as diferenças nas opiniões não começaram hoje e nem vão terminar hoje. É uma coisa que vem de muito, mas muito tempo atrás. A diferença é que lá no tempo havia sim diferenças de opiniões, mas havia união entre os muçulmanos. Ninguém deixava de falar com o outro porque o outro tinha uma opinião diferente da sua. Ninguém chamava o outro de nomes porque tinha um pensamento diferente do seu. Diferentemente dos dias que correm, há quem não dirige a palavra a uma certa pessoa porque pensa diferente de mim. Há quem
lança nomes feios para uma certa individualidade ou para uma certa pessoa porque simplesmente pensa diferente de si, ou então traz um pensamento contrário daquilo que ele pensa. Nabi sallallahu alaihi wasallam, no hadith, ele diz: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. Quando um sábio, quando um alim usa as suas forças, usa a sua energia para poder chegar a uma certa conclusão, para poder alcançar, ou seja, dar algum veredito, فَإِنْ أَصَابَ, se depois de usar tanta energia, tanto tempo, ele estiver correto no veredito que ele for a lançar, ou na opinião que ele for a publicar, então este homem ou este alim terá duas recompensas por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَهُ أَجْرًا وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. E se porventura o alim, depois de gastar tanta energia e tanta força, chegar a uma conclusão que vai contra as regras do Sharia, esta pessoa não ganha pecado, mas sim ganha uma recompensa por parte de Allah. قال النووي قال العلماء أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم وعالم وأهل الحكم فإن أصاب فله أجران، أي فإن أصاب فله أجران، أجر باجتهاده وأجر بإصابته، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده. Imam Nawawi diz que os alimos dizem, ajma' al-muslimuna, que os muçulmanos todos estão unânimes, ala anna hadha al-hadith, que este hadith proferido pelo profeta sallallahu alaihi wasallam faz referência ao alim, faz referência ao hakim, que podemos traduzir como juiz, wa ahlun lil hukm, ou melhor, wa ahlin lil hukm, alguém legível para lançar algum veredito. Fa in asaba, se esta pessoa estiver correta, estiver certa no seu veredito, falahu ajran, terá duas recompensas. Ajrun bijtihadihi, Allah irá recompensar esta pessoa pelo fato de usar as suas energias, usar a sua força, usar o seu tempo para chegar àquela conclusão que ele chegou. Wa ajrun bi isabatihi, e Allah irá recompensar a ele pelo fato desta pessoa estar correta, ou melhor, pelo fato do seu veredito ir ao encontro daquilo que é a opinião do Sharia, ou melhor, a opinião do Coran e do Hadith. Por outro lado, wa in akhta'a, se este mesmo alim, ele falha, o seu veredito não vai, ou seja, não vai ao encontro daquilo que o Coran diz e aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, então este alim terá uma recompensa por parte de Allah subhanahu wa ta'ala, ajrun bijtihadihi, terá a recompensa pelo simples fato de gastar a sua energia, usar o seu tempo para poder chegar àquela conclusão. Estamos a dizer que se temos aqui Abdullah e do outro lado temos Zaid, que sou eu, os dois são alimos, tem um mas'ala que cada um deles deve trazer algum veredito. Se o Abdullah, depois de gastar tanto tempo, tanta leitura,
tanta energia, tanta força, estiver correto no veredito que ele for a trazer, então tem duas recompensas perante Allah. E por outro lado, o Zaid faz o mesmo trabalho, mas no fim do dia está errado. Perante Allah tem uma recompensa. Em outras palavras, Abdullah, porque está correto, está certo, não tem o direito de ridicularizar, não tem o direito de menosprezar, não tem o direito de humilhar o Zaid porque a opinião dele não está correta. Ou vice-versa. Se o Zaid está correto e Abdullah está errado, nenhum dos dois tem direito de ofender e fazer troça do outro. Nós estamos a viver um tempo em que as pessoas já não controlam as suas emoções. Porque o fulano porta uma ideia diferente, é kafir, é munafiq, é fásiq. E Nabi sallallahu alaihi wasallam chamou atenção a este tipo de comportamento. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para estas pessoas que têm este comportamento: من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه أي رجع عليه. من دعا رجلا بالكفر, aquela pessoa, aquele indivíduo que denominar o outro de kafir, incrédulo, hipócrita, pecador, ao qala ya adu Allah, e ele ainda diz o inimigo de Allah, walaysa kadhalik, enquanto na verdade aquela pessoa não é kafir, não é inimiga de Allah, illa hara alayhi ay raja'a. Então, estas palavras que este homem profere contra o outro, se não forem verdadeiras, estas palavras voltam para ele. قال ابن الدقيق في الحديث وعيد شديد لمن تكفر أحدا من المسلمين وليس كذلك وورطة عظيمة على خلق كثير من المتكلمين ومن المنسوبين إلى السنة وأهل الحديث ومن المنسوبين إلى السنة وأهل الحديث لما اختلفوا في العقائد فغلطوا على مخالفيهم وحكموا بكفرهم والحق أنه لا يكفر أحدا من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة فحينئذ بتكذيبه. Tem outro poema. Estas são palavras de Ibn Daqiq. Tem outro poema que diz: وَيْلٌ لِمَنْ قَتَلَ الْحُسَيْنَ وَيْلٌ لِمَنْ قَتَلَ الْحُسَيْنَ فَإِنَّهُ قَدْ بَاءَ مِنْ مَوْلَاهُ بِالْخُسْرَانِ لَسْنَا نُكَفِّرُ مُسْلِمًا بِكَبِيرَةٍ فالله ذو العفو والغفران. Ibn Daqiq, neste hadith, ele diz: o hadith lança uma grande ameaça a quem? Aquela pessoa que tem o hábito
de chamar o irmão muçulmano de kafir, de fásiq, de munafiq, walaysa kadhalik, e na verdade ele não é munafiq e não é hipócrita. Wahiya wartatun azima, e isto é um grande dilema. Por quê? Wahiya wartatun azimatun ala khalqin kathirin, que muitas pessoas enfrentam, especialmente minal mutakallimin, ahlul kalam, isto mexe para a aqida, wa minal mansubina ila sunna, e muito mais aquelas pessoas que se intitulam seguidores do sunna, wa ahlul hadith. Lamma ikhtalafu, isto acontece por quê? Porque divergem em certos assuntos. Lamma ikhtalafu fil aqaidi, no que diz respeito ao aqida. E por conta desta divergência, faghalatu, eles exageraram, ao ponto de chamar o outro de kafir. Ala mukhalifihim, exageraram contra aqueles que contrariam as suas opiniões. Wa hakkamu bi kufrihim, e começaram a dizer que, olha, aquele, já que a opinião dele não converge com a minha opinião, é kafir, é incrédulo. Walhaqqu, e na verdade, annahu la yukaffaru ahadan, não se deve denominar a ninguém de kafir simplesmente porque carrega uma opinião diferente, excepto se esta pessoa contrariar aquilo que são as ordens do Sharia, recusar as ordens do Sharia. Sim, nestas condições a pessoa pode ser denominada de kafir. Caso contrário, não. Lasna nukaffiru musliman bikabiratin, nós não temos autoridade nenhuma de denominar alguém de kafir. Wallahu dhul afwi wal ghufran, e Allah é quem poderá julgar e Allah é quem poderá perdoar. Vou para o ayat. Tem muitos hadiths que estão a aparecer. Vou para o ayat. Meu assunto é ayat. Allah subhanahu wa ta'ala, antes do versículo 11, Allah diz: innamal mu'minuna ikhwa. Na verdade, os crentes são todos eles irmãos. E aqui no tafsir é dito que até a irmandade sanguínea não tem tanto peso quanto a irmandade ligada ao Islã, por conta de la ilaha illallah. E Allah subhanahu wa ta'ala termina este versículo dizendo: wattaqullaha la'allakum turhamun. Temam Allah subhanahu wa ta'ala, porque através deste temor a Allah, vocês poderão atrair a misericórdia de Allah sobre vós. Wattaqullaha, temer Allah subhanahu wa ta'ala, bijtinabi nawahihi, wa imtithali awamirihi. Afastar-se de tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proíbe e pôr em prática tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordena. Litanalakum rahmatuhu, para que a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala caia sobre vós. Em seguida, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum. Ó crentes, Ya ma'shar al-mu'minin, Ya man tasaffatum bil iman wa saddaqtum bi kitabillah. Vocês crentes, vocês que se intitulam de crentes, vocês que acreditam no livro de Allah subhanahu wa ta'ala, la yahza'u jama'atun bi jama'atin. Nenhum grupo, nenhum povo, nenhuma comunidade deve zombar da outra comunidade. Nenhum povo deve zombar do outro povo. Nenhum grupo deve zombar do outro grupo. Asa an yakunu khayran minhum, porque na verdade, la ilaha illallah, porque na verdade, aquele que zomba,
aquele que goza o outro pode estar errado perante Allah subhanahu wa ta'ala. E aquele que sofre por ser gozado, ser humilhado, ele pode estar certo perante Allah subhanahu wa ta'ala. Estamos a dizer, se eu trago uma opinião diferente da sua, se você traz uma opinião diferente da minha, e porque a minha opinião é diferente da sua, você chama-me de nomes. Você diz que, olha, eu sou aquilo, mas aquilo. Então saiba que perante Allah subhanahu wa ta'ala, eu posso estar certo e você estar errado. E vice-versa. Asa an yakunu khayran inda Allahi. Ou asa an yakuna as-sakhiru, asa an yakuna al-maskhuru khayran inda Allahi min as-sakhir. E Allah ainda diz: وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ. E nenhuma mulher deve zombar da outra mulher. عَسَىٰ أَن يَكُونَ الْمَحْقُورَ عَنْهَا خَيْرًا عِنْدَ اللَّهِ وَأَفْضَلَ مِنَ السَّاخِرَةِ. Porque há muita probabilidade daquela mulher que está sendo ofendida e sendo maltratada, humilhada, ser melhor perante Allah subhanahu wa ta'ala que aquela que está a zombar. Infelizmente é o que acontece. As mulheres, quando se juntam num certo lugar, passa ali alguém, elas começam a fazer raio-x da pessoa, começam a fazer classificação daquela pessoa que passou, daquela mulher que passou. Aquela roupa que ela usou não é roupa de marca. Aquela roupa que ela usou não combina com ela. Aquela roupa que ela usou, não faz parte do style, como tem se dito. E não só. وَرُبَّ أَشْعَثْ أَغْبَرْ ذِي طِمْرَيْنِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ. A mesma pessoa de quem você hoje goza e zomba, porque está mal vestida, porque está mal apresentada, se esta mesma pessoa, لو أقسم على الله, se fizer um juramento diante de Allah subhanahu wa ta'ala, há muita probabilidade de Allah cumprir o juramento desta pessoa, porque nós não sabemos qual é a ligação que esta pessoa tem para com Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. Tem que voltar para trás. Tafsir al-Baghawi, Ikrima radiyallahu anhu, ele diz que esta ayat, são várias razões que levaram ou que motivaram a revelação desta ayat. Primeira razão, Ikrima radiyallahu anhu, ele diz que esta ayat foi revelado justamente por causa daqueles homens que dizem aos outros, ya kafir, ya fasiq, ya munafiq. Aqueles que chamam os outros de kafir, fasiq e munafiq. Hassan al-Basri radiyallahu anhu, ele diz que kana al-yahudiyu wan-nasraniyu yuslim fayuqalu lahu ba'da islamihi ya yahudiyun wa ya nasrani fanuhu an dhalika. Naqueles tempos, quando um Yahud, judeu, ou um cristão abraçava o Islã, é a opinião de Hassan al-Basri, abraçava o Islã, então outros, mesmo depois de terem abraçado o Islã, chamavam ele de Yahudi, judeu, ou cristão. Então, por conta disto, Allah revelou esta ayat, fanuhu an dhalika, e foram proibidos de fazer isto. Tem uma outra opinião que diz que esta ayat foi revelado por conta de algumas esposas de Nabi sallallahu alaihi wasallam que faziam troça ou que zombavam a outra esposa de Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sofia radiyallahu anha, porque ela fisicamente era baixinha. E elas zombavam a ela por conta da sua altura. Daí que este ayat foi revelado.
Há uma outra opinião, é que o Eid foi revelado por conta de Thabit bin Qais. Sempre que Thabit bin Qais ia para algumas assembleias de Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele chegava atrasado. E quando lá chegava, ele sempre procurava assaltar as pessoas. E alguém chamou a atenção a ele. E Thabit bin Qais olhou para aquele homem e disse: Ya fulana, ó fulano, você é filho de fulana? Ele disse: sim, eu sou filho de fulana. Então Qais, ou Thabit bin Qais, proferiu uma palavra que fez com que aquele homem ficou completamente calado. Ou seja, proferiu algo ofensivo relativo, ou seja, relativamente ao seu parente, pode ser a sua mãe ou o seu pai. Então aquilo fez com que aquela pessoa ficasse completamente muda e calada. Então este ayat foi revelado. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم أي ولا يعب بعضكم بعضا ولا يدع بعضكم بعضا بلقب السوء. Nenhum de vós deve proferir, ou seja, chamar alguém por um nome feio. وَلَا يَعِبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Ninguém deve ridicularizar o outro. Ninguém deve humilhar o outro. Ninguém deve maltratar o outro. E no nosso contexto, simplesmente porque traz uma opinião diferente dele. وَلَا يَدَعْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِلَقْبٍ سُوءٍ. Nenhum muçulmano tem o direito de chamar o outro muçulmano por um nome negativo e um nome feio. Aliás, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando notava que alguém carregava um nome feio, Nabi fazia questão de trocar aquele nome e dar um nome bonito. E nós hoje fazemos o contrário. Se alguém tem um nome bonito, procuramos trazer um nome feio simplesmente para denigrir aquela pessoa. وَلَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. Péssimo é o nome de má conotação após a pessoa ter abraçado o Islã. É feio, muito, mas muito feio, um muçulmano chamar o outro muçulmano de kafir. É muito feio um muçulmano chamar o outro muçulmano de fásiq, de munafiq. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. É momento de pedir tauba. É momento de se arrepender e pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. ومن لم يتب. E se porventura a pessoa esteve envolvida nestes atos e não pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, então Allah está a dizer que esta pessoa é uma pessoa injusta. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. E aquela pessoa que não se arrepende das suas atitudes, do seu comportamento, com certeza esta pessoa faz parte dos injustos. Injustos por quê? Porque esta pessoa está a entregar-se ao castigo de Allah subhanahu wa ta'ala, está a oferecer-se ao castigo de Allah subhanahu wa ta'ala, e nós sabemos que o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala é muito, mas muito doloroso. Portanto, erramos, sim. Temos que reconhecer os nossos erros e voltarmos a Allah subhanahu wa ta'ala. Com essas palavras vou terminar, com a esperança de um dia voltar para mais assuntos relativamente a esta sura, que tem muitos, mas muitos ensinamentos para o nosso cotidiano. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.